Glória a Deus. Aleluia. É um prazer, uma honra de estar nessa casa. Quero estar agradecendo ao pastor, ao casal, Feitosa. Você entende? Pastor Márcio Feitosa, sua esposa, que nos fez o convite. A irmã, que foi a ponte. Toda a igreja, que se dispôs a estar aqui na casa do Senhor. E é como Davi escreveu, não há outro lugar a não ser aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas você sabe que é só aqui que você se sente bem. É só aqui que você precisa estar. É aqui que a tua alma almeja estar. Talvez o teu corpo exterior está cansado, mas a tua alma tem a consciência de eu preciso estar na presença do Senhor. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu quero te convidar a abrir no livro de 1 Samuel, versículo 2. Quero me apresentar, meu nome é Esther, sirvo no ofício de diaconato, Ministério Deus é Fiel, pastora Rosana. E é uma honra, irmão, estar aqui nessa noite. Conheci o ministério através da pastora Raquel, pastor Rodrigo, que está sempre cooperando nessa obra. Eu sempre ouvi falar muito bem do Ministério Rema. Amém? Glória a Deus por isso. Você achou? 1 Samuel? Vamos ler. Versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Versículo 7. E assim o fazia ele ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era mais triste. A igreja pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, estamos diante de um texto que é bem conhecido, no nosso meio. Bem conhecido. Só que a revelação que o Senhor me trouxe desse texto eu achei interessante. E assim que a missionária Érica me compartilhou o tema da campanha, esse texto veio direto ao meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Existia um homem que tinha 2 esposas, Ana e Penina. A Bíblia não diz que ele amava mais a Ana. A Bíblia diz que ele amava a Ana. E sobre Penina a Bíblia não descreve nada. Isso nos dá a entender que ele amava a Ana. Mas Penina é quem gerava filhos. E naquela época era uma vergonha, era basicamente uma maldição você ser casado e não ter filhos. Mas eu não quero falar de todo o contexto histórico, porque eu acredito que você conheça. Mas se você não conhecer, não tem problema, é basicamente isso. Tinha 2 esposas, uma dava filhos e a outra não. E Eucana, que era o marido, de ano em ano subia à casa do Senhor. E a Bíblia diz para adorar e sacrificar. Então a casa de Eucana é casa de gente crente. A casa de Eucana é a casa de gente que conhece o Senhor dos Exércitos. E se eu não me engano, aqui é a primeira vez, missionária Érica, que a Bíblia inteira diz Senhor dos Exércitos. A Bíblia não chama Senhor dos Exércitos pela primeira vez numa guerra exterior. A Bíblia chama Senhor dos Exércitos num problema interno. Porque tem problemas, irmãos, na nossa vida que os nossos olhos veem. Tem guerras na nossa vida que, se tivermos sabedoria ao olhar e ao falar, podemos até neutralizar. Mas tem guerra
dentro de você que só o Senhor dos Exércitos pode resolver. E a missionária disse algo que é muito interessante, que às vezes nós temos certos problemas que nós mesmos causamos. Nós precisamos de certos cuidados que nós mesmos precisamos ter. E colocamos muito na conta do sobrenatural. Um exemplo, alguém que tem problema com doce, alguém que tem problema com diabetes, coloca muito na conta do sobrenatural. Não, eu vou comer, o Senhor vai guardar. Não, eu vou comer, o Senhor vai fazer. Eu não vou me tratar, mas o Senhor me guarda, porque eu sou crente. Aí o Senhor diz, não, o suicida não entra aqui. Suicida? Suicida não é só aquele que corta o pulso, suicida não é só aquele que dá um tiro na cabeça. Suicida é aquele que sabe que faz mal e ainda faz. E não é só de problema de saúde, não. Suicida é aquele que sabe que a alma precisa da palavra e não lê. Suicida é aquele que sabe que o espírito precisa orar e não ora. Esse é suicida. Calma que a gente vai devagarinho, igual o carro velho no frio. Esse é o suicida. E essa é a casa de Eucana. É crente, adora, mas procurou problema. Por quê? Porque todo mundo dizia, pastor, é normal, é casado, não tem filho, Deus amaldiçoou. Casou, não tem criança, tem algum problema aí. Casou, não tem criança, a sociedade diz, olha, Deus amaldiçoou. Deus não abençoou esse casamento. Por quê? Porque eu não tenho filho. E dá entendendo o texto, pastor, sem ferir o texto, que a Bíblia diz, olha, eu amo Ana, mas o povo fala. Por quê? Que eu sou amaldiçoado porque eu não tenho filho. Então deixa eu solucionar meu problema. Chama Penina. Mas Eucana não é crente? Problema de crente se resolve no altar. Problema de crente se resolve em conversa. Problema de crente se resolve até em gabinete. É possível resolver conversando. Não é que vai parar de orar, irmão, em nome de Jesus, mas é normal. O quê? Nem todo problema que eu tenho desavença com o meu irmão é a oração que vai resolver. Às vezes o que resolve é um pedido de perdão. Mas como eu disse, nós colocamos muito na conta do sobrenatural. E o Senhor não se responsabiliza pelo que você causa. O Senhor não se responsabiliza até onde tua mão pode chegar. O Senhor não se responsabiliza pelo que eu procuro. O Senhor se responsabiliza por aquilo que às vezes até eu procurei, mas não consigo resolver. Aí eu busco a Ele, me conserto e Ele resolve. Mas no que eu posso, Ele não se mete. Exemplo simples, já que estamos falando aqui, né, de cura, o Senhor não marca consulta para ninguém. Não marca. O Senhor não marca gabinete para ninguém. Ou você combina com o pastor e a esposa dele, ou ele te chama para conversar, e ainda assim cabe a você chegar e vir ao gabinete. Porque o que é nossa responsabilidade, o céu não se responsabiliza. E essa é a casa de Eucana. Por quê? Para não ficar mal com os outros, eles chamam ele. E Eucana talvez não pensou no problema que ele teria. Qual? Deixou de ter problema na rua, que as pessoas pararam de dizer que a casa era amaldiçoada, mas começou a ter um problema dentro de casa. Deixou de ter problema com os vizinhos, que os vizinhos começaram a ver com bons olhos. Ah, se tem criança, o casamento é de Deus. Mas começou a ter um problema dentro de casa. Por quê? Porque uma gerava e a outra não. Porque uma era abençoada e a outra não. Porque uma podia e a outra não. Então esse é o contexto do capítulo 1 de 1 Samuel. E nós vamos ler o decorrer da história, irmãos, é bem simples o que eu quero deixar. No decorrer da história, a Bíblia diz, eles subiam de ano em ano. E a Bíblia, de uns versículos em diante, começa a chamar Penina de competidora. Mas no início, Penina é apenas Penina. O significado de Penina é pérola. Mas de um tempo em diante, a Bíblia começa a chamar ela de competidora. Porque o Senhor nos chamou para sermos preciosos. Mas com as minhas decisões, mas com o que eu falo, mas com a decisão que eu tomo sem perguntar se o céu está ou não,
religiosa. O céu te deu um nome, irmão. Mas às vezes nem é o pessoal de fora que mostra teu nome. Às vezes somos nós mesmos, com as nossas atitudes, como o pastor falou. Da ocasião da fila. Ninguém precisou manchar o nome do rapaz. Ele mesmo manchou, não só o dele, mas infelizmente o do evangelho também. Porque o pastor é crente. Poderia não ser. Mas isso não é só com o rapaz. Isso pode acontecer conosco também. Mas vamos voltar para o contexto. Qual é o contexto? Eles iam, adoravam. Penina subia boa, cheia de criança. Descia melhor ainda. Por quê? Porque ela até subia. Penina participava do culto. Qual era o culto? Orar, louvar, sacrificar. E depois você lê no Pentateuco, que é normal, que traz o cordeiro, sacrifica, dá uma parte ao sacerdote, leva até o sacrifício do Senhor e depois come. E não mudou basicamente nada do culto de 1 Samuel para o culto de agora. Porque o culto de agora é normal também. Nós louvamos, nós oramos, nós fazemos votos. O culto é o culto. Mas não comemos do cordeiro, não comemos no literal. Porque o cordeiro já está partido para quem quiser. Porque em todo culto chega o momento do cordeiro se repartir a todos. O problema é que a gente pensa que isso acontece na ceia. Não. Todo culto que a palavra é aberta, o cordeiro já está sendo compartilhado a todos. O problema é que nós não damos a devida importância a isso. Calma que eu vou fugir do texto. O texto é: Jesus é o remédio para a alma. Quem existe? Você abre no Antigo Testamento. Jesus é o remédio em toda a Bíblia. E você vai entender. Porque em João, pastor, ele diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Quem é esse? Jesus. E o verbo é o que? A palavra. E o cordeiro é quem? Jesus. Então no 1 Samuel, o que está dizendo? O verbo começou a ser repartido em todo o culto. Mas descreve também que todos comiam. Ana chorava e não comia. Todos participavam do culto. Porém, Ana chorava e não comia. Não adianta chorar sem ler. Deixa só um pouquinho para mim, por favor. Não adianta chorar sem entregar nas mãos dele. Não adianta apenas chorar. Esther, mas o Senhor recolhe as nossas lágrimas, mas corresponde a orações bíblicas. Porque existe não é bem uma falsa verdade, mas eu acredito que só ficou bonito na música. O quê? Que Ele é fiel a mim. Aleluia. O Senhor não é fiel a você. O Senhor é fiel à palavra dEle. O Senhor não é fiel a você. O Senhor é fiel sim, se o que você fala corresponde à palavra dEle. Por isso é possível, missionária. O quê? Eu orar. Não orar a Bíblia e oração não ser correspondida. Por isso é possível orar, chorar, jejuar. Mas se não for baseado na palavra, a oração não é correspondida. E é isso que a nossa geração precisa entender. O quê? Ele não é fiel aos seus sentimentos, ele não é fiel às suas lágrimas. Mas se o seu sentimento e a sua lágrima estiver pautado na palavra, ele resolve o teu problema. Isso é meu problema, não é nem na saúde, meu problema é na alma, está no lugar certo. Aqui é o lugar de resolver problema. E eu não vim aqui, irmão, eu só vim aqui fazer o quê? Anunciar aos irmãos a instrução que o Senhor me deu. Não basta apenas chorar. Não basta apenas ir à casa do Senhor de Ana e Ana. Ana, ou você come do cordeiro, ou no próximo culto você chega com o mesmo problema. Todos estão conseguindo compreender o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Ou eu como do cordeiro aqui e agora, ou eu venho no próximo culto com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Porque o que resolve a nossa vida ainda é o verbo vivo. E o verbo é o cordeiro. E ele está repartido aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. A questão é que, infelizmente, no nosso meio, se eu não sentir, não é Deus. Não, já, mas a palavra diz que se alguém liberar uma profecia,
Se o meu espírito for testificar, ganha em Deus. Senão, não é Deus, é verdade. Isso aí a palavra diz mesmo. Mas é se no teu espírito for correspondido, não no teu sentimento. Porque o teu sentimento varia. Tua alma é oscilante. Um dia ela quer adorar, outro dia ela está cansada. Tua vontade é oscilante. Hoje você não está bem, amanhã você pode acordar melhor. Seu corpo é oscilante. Hoje você está bem, amanhã pode não estar. Suas vontades são oscilantes, mas o seu espírito é certo. Por isso que a palavra diz o quê? Ele está forte, porque ele sabe em quem ele se fortifica. Ele está pronto, ele é. O teu espírito clama ao Senhor mesmo quando você não clama. Por isso que quando você está todo ruim, sujo no pecado, existe uma vontade, eu tenho que ir na igreja, isso aí é o espírito. Porque pela tua alma mesmo, ela te aflige. Porque pela tua própria vontade te aflige o quê? Já pegou pra caramba, vai fazer o que lá? Falou até o que não podia, vai fazer o que lá? É aqui mesmo. Aqui não é o lugar dos perfeitos, aqui é o lugar dos pecadores arrependidos. Mas como eu falei, infelizmente, de um tempo pra cá, se eu sentir. Não, irmão, é se você saber. Como assim, Esther? Paulo diz o quê? Que o vosso culto seja um culto racional. Um culto com entendimento. O que nos diferencia do animal para os seres humanos é o raciocínio. Eles não têm, nós temos. Por isso que eu amo falar isso, nós não glorificamos quando o dirigente pede. Apenas. Por isso que a gente não pula, só que, vamos pular, por que todo mundo pulando? Não, você glorifica e pula porque você sabe, eu estou aqui porque ele me libertou. E você não precisa sentir para isso. Mais um exemplo, você não precisa sentir, olha, até tocou um louvor, mas eu ainda não senti o arrepio. Arrepio não tem nada a ver com presença. Estamos ficando muito leviano. Ou eu senti, ou não era Deus. Não, irmão, se você sabe, já é Deus. Espírito Santo. Porque parece que nós chegamos aqui com termômetro. Não, quando hoje foi bom. Porque não, porque falou língua estranha. Aí quando não foi tão bom. O teu culto que foi ruim. O culto é teu. O meu culto que talvez não foi tão bom, porque o culto é meu. Mas nós começamos a vir para o culto baseado, nós começamos a adorar o Senhor baseado no nosso sentimento. O teu sentimento, um dia está com raiva, um dia está bem, um dia está legal, um dia não está. Por isso que nós precisamos adorar Ele com o nosso raciocínio. Bom ou não, o meu dia, Ele é bom e acabou. Eu com dinheiro ou não, Ele supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Eu não sinto isso, mas eu sei. Eu boa de saúde ou não, eu sei que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Você sente isso? Não, mas você sabe. Não, Shakira, o que eu recebo mal dá para pagar as contas, né? Mas dá para pagar. Não, se o que eu recebo, eu queria receber mais. Isso é o teu sentimento, mas a tua certeza é até pouco, mas dá. Não é o que eu queria, mas supre. E quando não supre, Deus me surpreende. Você não sente que Deus vai te surpreender, você é surpreendido. Se você sente, não é surpresa. E qual era o problema de Ana em Samuel capítulo 1? Porque vamos parar para contar aqui. Ela vinha à casa do Senhor com problema. Menina afrontava. Ela vinha até a casa do Senhor, chegava até o altar, o marido sacrificava, ele dava do cordeiro para todos os filhos. Mas para Ana a Bíblia diz, dava a melhor parte. Vamos colocar algo aqui no figurativo? Imagina comigo, Eucana simbolizando Deus, Ana simbolizando o crente e Penina simbolizando o perdido. Agora vamos montar aqui para todo mundo entender o quê? Deus não dá bênção só para crente.
Porque o sol nasce para o justo e para o injusto. O sol nasce para o bonzinho e para o malvado. A chuva cai para todo mundo. E Eucana cuida tanto de Penina quanto de Ana. O problema é que Ana começou a subir a casa do Senhor observando as bênçãos de Penina. Ana não faltava culto. Ana até vinha para o culto, mas com a intenção errada. Que é isso, Estela? Estava com dor. Estava mesmo. Eu não estou desmerecendo Ana nenhuma. O que eu estou falando é a nossa dor, infelizmente. O quê? Ou eu oro com dor, biblicamente, e o Senhor faz. Ou se eu venho para cá com dor e não quero orar nem a palavra, infelizmente, irmão, vai voltar da mesma forma. O que o Senhor quer fazer aqui é mudar a nossa história. Porque Ana só queria um filho. Deus queria um juiz, sacerdote e profeta. Porque o que Ele tem ainda é melhor do que nós queremos. Porque o que Ele vai dar ainda é melhor do que você imagina. Porque o que Ele é não é nem 10% do que tu pensa que Ele é. Então a questão não é Ana faltar culto. É Ana vir cultuar com a intenção errada. A questão não é Ana chorar. É Ana apenas chorar e não fazer o voto. É não se decidir. Porque o voto não é só requerendo do céu. O voto é pedindo ao céu e se endireitando. Se tu me der, eu faço. Se tu me der, eu vou. Se tu me der, eu não corto o cabelo. É ela se comprometendo. Sabe o que ela está falando? Não é o Cana que vai criar ele, não. Quem vai criar ele nos parâmetros que eu estou falando sou eu. Tem muito irmão, todo mundo de cabelo cortado. E você, Samuel, não? Por quê? Por que não? Porque quem está criando sou eu. Mas não faça voto que você não vai cumprir. Então a questão não é ela vir o culto ou não. A questão é ela vir o culto com a intenção errada. Ela participa de todo o culto, mas na hora da palavra ela não come do cordeiro. Ela até sabe da harpa, sabe certos louvores que tocam no culto, mas na hora da palavra tudo a dispersa. Esse é o problema de Ana. Não é a Penina ter vários filhos. É a Penina ter filhos a provocar, mas o maior problema de Ana é Ana. Porque quem pode resolver o problema... Irmão, pensa aqui comigo. Esse aqui foi o culto que ela se decidiu. O Senhor foi lá e abençoou. Se ela fosse com a mesma intenção que ela foi nesse culto antes, no primeiro culto, o Senhor não faria? Faria. Só que Ana percebeu isso um pouco tarde. Para ela, porque o Senhor tudo no tempo certo. E o impressionante é, ela diz, olha, o texto diz, Ana chora. Aí não dava para entender o que ela falava. Eli, todo errado, diz para ela, filha de Belial, então quando vai vir para a casa do Senhor embriagada? Isso significa que ela foi mais de uma vez chorando daquele jeito. Isso significa que o semblante dela não era de alguém contente, feliz, alegre. Não é de alguém satisfeito de estar na casa do Senhor. É de alguém que vem cumprir protocolo, que tem que estar lá. Mas se eu começo a vir para a casa do Senhor com um propósito racional de se o Senhor me der, eu faço. Se eu começo a vir para a casa do Senhor entendendo que se o Senhor fizer, eu me comprometo em fazer. Não é barganha, é voto. Por isso que temos que tomar cuidado. Porque se Ele der, você tem que fazer o que falou que eu faria. Ana chora. Só que num certo versículo ela começa a orar. Aí ele diz, até quando eu vim para cá embriagada, filha de Belial? Aí ela diz, olha só, presta atenção. Quem quer vitória não é soberbo, é humilde. Respeita a autoridade, ainda que a autoridade esteja errada, porque toda autoridade é constituída por Deus. Se submete à autoridade, ainda que todos sabem que os filhos de Belial são os filhos de Eli. Mas ela não fala isso, os filhos de Belial são seus filhos. Ela diz, eu sou tua serva. Eu não estou embriagada. Ela fala, eu estou atribulada de espírito. O problema de Ana é na alma. E a Bíblia diz o quê? Que um coração alegre formoseia o rosto. Que com uma
tu vê que a alma dele está feliz. Por isso, esse é o perigo da alma, esse é o perigo dos sentimentos. E o rosto dele também está feliz, ainda que seja uma felicidade errada, mas tu sabe, e a alma dele está feliz. Por quê? Porque o rosto dele denuncia. Ana não estava assim. Dava pra ver. Irmãos, Ana estava tão ruim, que ele não confunde ela com alguém triste, ele confunde ela com alguém embriagado. Aí ela diz, olha, eu não estou embriagada. O que foi então, Ana? Basicamente ela diz, meu espírito está atribulado, meu problema é na alma. O problema que eu tenho, o remédio não pode resolver. O problema que eu tenho, nem a conversa resolve. Porque o Cana perguntou, não te sonhou melhor que 10 filhos, irmãos? Eu, Cana, amava a Ana e dava a melhor parte a ela. Sabe qual é essa melhor parte no sentido figurado? O quê? Eucana sendo Deus, Ana sendo os fiéis e Penina sendo os perdidos? O quê? Você até não tem, Ana, algo palpável, mas a melhor parte eu ainda te dou. O problema é que todo culto ele está repartido, mas você não come. Ah, mas Penina tem carro, Penina tem bênção, Penina recebe melhor que eu, mas você ainda tem a melhor parte, mas não come. Penina acorda de madrugada com choro de criança, você acorda de madrugada com o Espírito falando, vamos orar. Essa aí tem a melhor parte, mas Ana menospreza. Porque o problema de Ana se constituiu maior do que a solução de Ana. Qual era o problema de Ana? Não ter filho. E a solução? Ana, tu já está no culto, come do cordeiro. Mas não queria, mas já está aqui, então come. Não vai ser sim salamim que vai resolver o teu problema. Não vai ser você sentir ou não que vai resolver o teu problema. Crede, se verá a glória de Deus. Se tu crer. Quando Ana diz, não estou embriagada, não sou filha de Belial, não responde, acabou. Quando ela não responde, ele diz que o Senhor te conceda o que você pediu. Que o Senhor te conceda o que você pediu. Ela sai de lá debaixo de uma palavra. É importante de ser humilde perante a autoridade. Estava tudo errado. Isso aqui é basicamente ele falando, desculpa, tá? Me equivoquei. Realmente você não é filha de Belial. Parece que ele se lembrou primeiro, amor. É assim que tem que ser mesmo. Eu tudo errado. Basicamente é isso que ele está falando. Que o Senhor te conceda o que você pediu. E ela vai embora. E a Bíblia diz, antes de ela ir embora, o último versículo que nós lemos, se eu não me engano, é versículo 18. E Ana comeu, e seu semblante já não era mais triste. Aleluia. Aleluia. E Ana comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então a questão não é Penina ter ou não para Ana estar feliz. A questão é que Ana participa do culto, menos do cordeiro. A questão não é quantos filhos Penina tem e Ana não tem nenhum. Até porque quem encerrou a madre dela foi Deus. A questão é, já está aqui Ana. Você veio com um problema, Ana subia com um problema, Penina afrontava ela. Mas você já chegou na casa do Senhor, participou de todo o tempo do culto. Agora porque passou 4 minutos do horário, tu não quer mais comer do cordeiro? Você já está aqui, Ana. O problema é seu e a solução é o cordeiro. Então faz o seguinte, coloca para dentro. Esther, meu problema é meu filho e isso te aflige. Move a tua alma e você chega aqui comprimido. E diz, meu Deus, o que eu faço? Participa do culto. Recebe a oportunidade, deixa Deus usar. E o Senhor está falando, eu quero usar o cordeiro aí dentro agora. Porque o cordeiro é o verbo é a palavra. E a palavra, diz o escritor de Hebreus, a palavra é viva e eficaz. Vai até...
no pensamento do coração, porque o teu coração pensa pautado nas tuas emoções, e a tua emoção não é algo firme. Como eu falei, um dia tá legal e o outro não tá. Esse é o perigo das emoções. Mas não tem problema, porque para esse perigo a palavra tem a solução. Ela penetra, mas ela precisa entrar. Então come do cordeiro. Aleluia! Espírito Santo, o Senhor tem falado algo muito interessante comigo sobre essa palavra. Eu não quero você apenas participando de um culto, eu quero você cultuando. Irmãos, quem observa o culto é o diabo, quem recebe é Deus, quem cultua é eu e você. Quem observa o culto é aquele que não entende que Jesus morreu para o salvar, mas você entende, Ana, come do cordeiro. O cordeiro ainda é um remédio para a tua alma, Ana. Se você não comer hoje, você vai voltar no próximo culto com o mesmo problema. Se não comer no próximo culto, vai terminar a campanha com o mesmo problema. Talvez o problema não é nem na saúde. Geralmente, quando você não sabe apontar onde está doendo, qual é o problema, geralmente está generalizado. Está na alma, está no espírito. Aí quando a gente para conversar, não ora há muito tempo, lê a Bíblia quando dá. Porque o remédio do corpo, às vezes o afleto se adianta. Agora, irmão, o remédio da alma, ou eu coloco o cordeiro para dentro, ou eu volto para casa com o mesmo problema. Ou eu não só observo o culto, mas participo comendo do cordeiro, ou eu volto para casa com o mesmo problema. Ele não te chamou para observar culto, ele te chamou para cultuar. Geralmente quem diz que o culto foi bom ou ruim é aquele que observou o culto, porque aquele que cultuou disse: o meu culto foi bom. Porque o que nós fazemos é reunião de cultos. Um vem com uma gratidão, outro vem com louvor. Salmos diz isso. Um vem tocando, outro vem cantando, um deixa uma palavra. É o quê? É a reunião dos santos, reunião dos cultos. O problema é quando eu penso que meu culto é só aqui, meu culto não é minha vida. Não vim bater em ovelha de ninguém. Aqui tem pastor para isso. O que eu vim falar é: você tem um problema que só o cordeiro pode solucionar. Irmão, remédio não funciona só uma vez na semana, não. Comida não dá para comer só terça, quinta e domingo, não. Nutriente não dá para ter uma vez na semana, não. Ou é todo dia, e se deixar de comer um dia, se deixar de tomar um dia, o antibiótico não faz mais efeito. Então, ou a gente segue na doutrina. Qual é a doutrina? Estou sentindo leio, não estou sentindo leio. Estou sentindo oro, não estou sentindo oro. Eu já não estou com vontade de orar. Aí não ora. Legal. Estou com preguiça de ler a Bíblia, irmão. Coloca no celular e bota o áudio. Mas você precisa ter ela dentro de você. Eu vi um testemunho que me impactou, foi simples. Eu fui pregar uma consagração, a irmã era analfabeta, ela falava: minha filha, lê pra mim. Aí a filha lia. A filha não era crente, a filha lia. Aí ela: nossa, interessante, história de Davi. Lê mais um capítulo, minha filha tendo coisa pra fazer. E ela culpando o dia da filha, já reparou? O problema dela é aquilo que Jesus diz em João 9, o homem era cego de nascença, mas ele está falando: olha, não foi nem o pai, nem a mãe, nem ele que pecou, mas ele está nesse problema para que a glória se manifestasse nele. Ela era analfabeta, não tinha problema de visão, mas não era só ela que estava sendo nutrida, a filha perdida também estava. Quando eu reparei que uma senhora, ou com problema de visão, ou que era analfabeta, lia a Bíblia todo dia, eu falei: eu não sou crente. Porque eu que sei ler, eu que tenho a Bíblia. Provavelmente você teve na sua casa mais de uma versão. O que não falta hoje, irmão, é a versão que você é melhor
tem João, tem um monte de coisa. Tem um monte, só não tem a vontade. E a vontade é a última coisa que você precisa. Afinal, você não precisa. Você não precisa da vontade. O que você precisa é ler. Mas essa geração está cultuando, pautado nos sentimentos e nas vontades. Não só essa geração, tem gente da geração anterior que também está fazendo isso. A questão é, volta, Ana. Volta um pouquinho. Em quê? Quando você lê dizendo, caramba, hoje eu preciso. A diferença de precisar e ter vontade é essa. Eu digo isso e finalizo aqui. O quê? Já reparou que quando alguém está doente, dificilmente ele quer comer? Aí quem não está doente, só tem filho, né, pastor? Aí o filho está doente. Aí o pastor diz, come. Aí o filho diz, não estou com vontade. Aí o que o pai diz, mas você? Precisa. Come, não estou com vontade. Geralmente você não sente vontade mesmo. Quando a alma está ruim, a última coisa que ela quer é se esforçar para entender alguma coisa. Então o doente, a alma doente, não tem vontade. Mas quem não está doente diz, come, Ana. É a mesma coisa com a gente. O quê? Tá tudo ruim e acha que se acordando vai ficar melhor. Irmãos, se eu não me engano é Billy Graham que diz isso. O quê? Se servir ao Senhor, se toda a Bíblia for mentira, foi um prazer ser cristão. Porque você não perde nada comendo do cordeiro. Você não perde nada. Irmão, lendo a Bíblia tu não fica com o nome sujo, que a Bíblia te aconselha a pagar suas dívidas. Lendo a Bíblia você não tem problema de saúde. Lendo o Pentateuco, o Senhor diz ao povo o que comer e como comer. Você lendo a Bíblia, raramente você tem os problemas que hoje você tem. O problema é que a vontade vai passando, vai passando, vai passando, e tu só ora, lê e busca quando está com vontade, não quando você precisa. E geralmente quando você não está com vontade é quando você mais precisa. Então a questão é essa, ok? Aqui eu finalizo. Não é sobre vir ao culto, é sobre participar do culto. Não é sobre observar Eucana repartindo do cordeiro. Eucana me dando a melhor parte, ainda que a minha bênção não esteja vendo, eu não deixo para lá a minha melhor parte. Porque a melhor parte do teu dia ainda é o cordeiro. A melhor parte do teu dia ainda é a presença. A melhor parte, já reparou? Isto eu tenho promessa, para mim essa é a melhor parte. Não, Moisés nos escreveu, o que? Senhor, não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Pastor, ia anjo com ele, estava tudo certo para o povo e para Moisés. O quê? A promessa ia acontecer que Moisés sabe, ele não mente. Ainda ia com o anjo. Mas Moisés diz, se a tua presença não for conosco, Moisés não diz, não nos faça prosseguir daqui. Moisés diz, não nos faça subir daqui. O que Moisés está falando é, tem uma escada, e a promessa é a gente chegar lá em cima. Mas se eu chegar na promessa sem a tua presença, eu prefiro ficar na presença sem a promessa. A questão, infelizmente, nos dias de hoje, não aqui, mas nos dias de hoje é, estamos trocando a presença pela promessa. E quando chega na promessa não tem mais graça, porque a graça da promessa ainda é a presença. Irmão, tem gente que ganhou a família para Jesus, foi bênção, aleluia, glória a Deus. Quando está todo mundo dentro da casa do Senhor, a gratidão dele não é maior sobre todos estar na casa do Senhor. Sabe qual é a gratidão dele? Aprendi tanto. Por quê? Porque quando o Senhor diz a ele, Moisés, fala que o grande eu sou te enviou, fala que o eu sou te enviou, o que ele está falando é, eu sou, não dá para te explicar nesse tempo de sarça. Então sabe o que o Senhor está chamando Moisés? Não está chamando Moisés apenas para libertar um povo, está chamando Moisés para andar com ele. Está chamando Moisés para falar face a face dentro de uma tenda. Está chamando Moisés que quando Moisés sair da tenda, ninguém conseguiu olhar para o rosto de Moisés, porque ele conversou com Deus, como eu estou olhando para o pastor.
presença não dá certo. O que a presença está é o Cordeiro. Não vem em nome de Jesus observar o culto, vem para o culto cultuar. Se vier com a intenção errada, o culto é bom para todo mundo, menos para você. Se vier querendo receber, o culto é bom para todo mundo, menos para você. Porque o culto desde Abraão é, me dá. O culto é lugar de entrega, irmão. Às vezes eu saio aqui sem nada, é porque eu não entreguei nada. Mas o que eu tenho não é bom. O que eu tenho, tem gente que diz, o que eu tenho são os meus pecados. E isso eu te dou, Jesus. A melhor coisa que eu tenho é isso. O que eu tenho é meu tempo, isso eu te dou. Não tenho dinheiro, mas eu tenho força de vontade, isso eu te dou. Irmãos, só não vem aqui com mão vazia. O problema é que nós colocamos mão vazia como oferta, dinheiro, R$2, R$100, não. Se fosse para escolher, o Senhor não ia querer o teu dinheiro. Não estou falando para você não ofertar e não dizimar, porque isso é bíblico, tem que fazer. Estou falando que, se fosse uma escolha, a oferta do teu dinheiro e a oferta do teu tempo, eu acho que você saberia a opção de Jesus. A oferta dos 10% do teu salário, a oferta dos pelo menos 10% do teu dia, 2h40, eu acho que você saberia a resposta de Jesus. Então tem muita coisa que nós não temos, problemas que não foram solucionados, não por falta de vir ao culto, mas por falta de cultuar o culto por completo. Vir para o culto com a intenção errada não dá certo. E qual é a intenção? Isto é adorar. E se ele fizer, adora. Se ele não fizer, adora. Afinal, você não tem mais vida fora dele. Afinal, você não tem mais para quem ir. Tem até para onde ir, só não tem para quem ir. Tem até o que fazer 7h30, só não tem com quem fazer. Sabe o que eu estou falando? É Pedro diz, o povo, dura esse discurso, a multidão foi embora. Ele olha para os discípulos e diz, vocês também não vão embora? Sabe o que ele diz? Pedro, levanta e diz, Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O que ele está falando, missionária Érica, é exatamente isso. Lugar até tem, rede até tem, porque quando Jesus foi embora, ele voltou lá para a rede dele. Barca até tem, só não tem a presença. Amigo até tem, mas quando tem um problema na minha alma, é só a tua presença que resolve. Lugar para ir até tem, por isso que não é o lugar, é a presença. Priorize a presença, priorize o Cordeiro, priorize o Verbo, porque é Ele quem soluciona o teu problema e te leva para o céu. E aí você convida a ficar para a igreja. Por quê? Tem problema na alma? A solução, geralmente, não foi aberta nenhuma vez na semana na tua casa. Só orar também não dá certo. Porque é um avião, irmão. Para decolar tem que ter as duas asas. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Aí a gente aprende a orar na Bíblia e tenta colocar em prática orando. Se for só a Bíblia também, não dá certo. Porque Ele quer ouvir a tua voz. Deus é Deus de relacionamento. Deus não se agrada de te ver triste desse jeito. Mas o que Ele está falando é, a alegria da tua alma ainda é o Cordeiro. Lembra de Ana? E comeu. E seu semblante já não era mais triste. Quer ir embora feliz nessa noite? Nunca deixe de comer do Cordeiro. Porque Ele é a alegria da nossa alma. As chamas que louvam o nome dele. Agradeço a rica oportunidade.